Desejamos um bom dia a você que nos acompanha, a você que desde o início do culto tem acompanhado aqui a nossa transmissão, o culto que nós estamos realizando. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical e na última ocasião em que eu estive falando aos irmãos na Escola Dominical, nós estudamos sobre um dos oficiais da igreja. E eu mencionei naquela ocasião que a igreja possui dois oficiais ou dois ofícios, o ofício do pastor e o ofício do diaconato. Na ocasião passada nós falamos do pastor e hoje eu queria utilizar essa oportunidade para nós falarmos sobre o ofício do diaconato. Esses foram dois ofícios deixados por Cristo para o bom andamento da sua igreja e estes dois ofícios não são ofícios hierárquicos, eles são ofícios distintos para funções distintas. A liderança da igreja é composta desses dois ofícios que são de extrema importância para o bom andamento da igreja do Senhor. Nós falaremos então sobre o ofício do diaconato. E nessa manhã eu queria ver algumas informações importantes sobre o ofício diaconal. Cada tópico que nós analisaremos, nós faremos perguntas e estas perguntas serão respondidas conforme nós avançarmos no texto que eu escolhi. Eu quero então convidar você para Atos capítulo 6, versos do 1 ao 7. Esse é o nosso texto inicial para a nossa consideração. Atos capítulo 6, nós vamos ler versos do 1 ao 7. Esse texto aqui é entendido como sendo o início do que veio a ser o ofício do diaconato, ok? Nem todos os estudiosos da Bíblia concordam que aqui veio a ser o início do diaconato, mas nós podemos dizer que aqui seria o protótipo, a semente do que veio a ser o ofício do diaconato. Eu quero ler com você Atos capítulo 6, nós vamos ler versos do 1 ao 7, e vamos considerar esse texto conforme eu mencionei, fazendo perguntas e tentando responder a essas perguntas de acordo com o texto. A palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 6, versos do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós queremos conversar com Deus, pedindo a direção dele para esse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui, reunidos, podermos transmitir esse culto aos nossos irmãos que estão em casa. Pedimos por cada um dos irmãos que nos acompanham, que a Tua palavra encontre abrigo nos corações e que a instrução advinda da Tua mensagem seja para nós um guia para as nossas vidas. Abençoa cada um dos irmãos, abençoa a liderança da igreja, abençoa aqueles irmãos que estão sofrendo por algum motivo, que o Senhor os visite nesse momento, trazendo conforto e consolo e nos ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem
ordenado. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu mencionei, esse texto não é entendido por todos aqueles que estudam a Bíblia como sendo o início do ofício do diaconato. Mas nós podemos dizer que aqui foi lançado a semente do que veio a ser, de fato, o diaconato. O que seria, então, o diácono? Esse termo, diácono, ela foi uma transliteração. A transliteração é quando você traz uma palavra de uma língua para outra, e no caso aqui, a cultura cristã é cheia de transliterações. A própria palavra igreja, ela foi uma transliteração da língua grega, e a palavra diácono é uma dessas transliterações. Foi uma palavra trazida da língua grega para a nossa língua. E o que era um diácono na língua grega? Era alguém que servia, era alguém que especialmente servia a um determinado mestre. O diácono também era chamado aquele que servia ao rei, um atendente ou até mesmo um ministro. Na igreja, tornou-se um ofício designado para o cuidado dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Na língua grega existiam 4 palavras que designavam as pessoas que serviam ou que trabalhavam por alguns motivos. Uma dessas é a palavra douléu, que significa alguém que servia como um escravo. Outra palavra era a palavra terapel, que era alguém que servia de vontade própria. Uma terceira palavra era a palavra latrel, que era alguém que servia por um pagamento. E outra palavra, a quarta palavra, era a palavra leitorgel, que era alguém que prestava um serviço público. A palavra diaconia, ela era diferente dessas 3 palavras, pois não designava um escravo. Um diácono não era um escravo, o diácono não era alguém que servia por um pagamento e nem alguém que servia em um cargo público. Diácono era simplesmente alguém que servia, um servo. O conceito concreto aqui de diaconia ou de diácono era alguém que servia às mesas ou alguém que cuidava de algo. Era simplesmente servir. No mundo grego, o serviço era tido como uma coisa indigna. Segundo o entendimento dos gregos, nós nascemos para governar e não para servir. O serviço era tido como uma coisa de pouco valor. Se você não tinha algo para desfrutar em troca, ou se você não aproveitava nada em troca. Já no pensamento judaico, o serviço não era tido como uma coisa indigna, mas algo a ser oferecido. Um historiador chamado Flávio Joséfo, ele usou o termo diácono para significar alguém que servia às mesas, alguém que obedecia, e até mesmo essa palavra foi usada por Flávio Joséfo para falar daquelas pessoas que exerciam o serviço sacerdotal. E a palavra ali que Flávio Joséfo utilizava, ela era a palavra diaconia, serviço. Esse texto, então, é para nós, e pode ser entendido assim, que foi a semente lançada para o que veio a ser o ofício. Nesta ocasião específica de Atos capítulo 6, quem está liderando a igreja são os apóstolos. Essa liderança por meio dos apóstolos, ela não ia permanecer, logo a igreja seria dirigida por pastores de igrejas locais, e os apóstolos estão aqui exercendo uma função excepcional. A igreja está em seus primeiros passos. Lembre que em Atos capítulo 2 está registrado o início da igreja. Até então a igreja não existia. É após a descida do Espírito Santo que a igreja passa a existir. E são os apóstolos, estes homens que dirigem a igreja. São os apóstolos, esses homens que estão cuidando da igreja. Quando você lê o livro de Atos, você vai perceber que essa liderança, ela não vai sendo substituída. Ou seja, conforme os apóstolos vão morrendo, não são reeleitos novos apóstolos para cumprir ou para substituir esses apóstolos quando deixam as suas funções. Mas a igreja passa a ser, paulatinamente, dirigida por pessoas, no caso os pastores das igrejas locais. E nesse texto, então, eu quero considerar com você algumas informações importantes sobre o ofício diaconal.
Como eu mencionei, nós faremos algumas perguntas e estas perguntas serão respondidas conforme nós formos avançando no texto. E a primeira dessas perguntas que nós podemos fazer é: em que circunstâncias surgiu esta função ou este ofício do diaconato? Versículo 1, então, nós temos uma descrição sobre quais foram as circunstâncias em que deram o início de pessoas escolhidas para servir ou para auxiliar na liderança da igreja. Versículo 1 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Do contrário do que muitos de nós pensamos, a igreja primitiva ela tinha problemas sim. E olha que esse nem é o primeiro problema que está sendo resolvido pelos apóstolos. Há poucos dias, se você conhece o contexto do livro de Atos, 2 mentirosos foram sepultados, no caso Ananias e Safira. Mas aqui os apóstolos têm um bom problema para resolver. O problema era o seguinte: algumas viúvas, ou seja, um tipo de viúva, estava sendo esquecida na distribuição diária. Nós temos nesse momento uma igreja que está gigantesca, mesmo sendo recém-nascida, mesmo sendo recém-iniciada com a descida do Espírito Santo. Aqui, nesse momento, nós temos aproximadamente, talvez mais, 3.000 novos convertidos. Ou pelo menos 3.000 novos convertidos são aqueles que foram convertidos na primeira pregação do Evangelho. Voltando um pouco aí para Atos capítulo 2, verso 41, Atos 2 e 41, quando é pregado o primeiro sermão, Atos 2 e 41 diz assim: então os que eles aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Na primeira pregação, feita por Pedro, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Não só havia esse número de irmãos, mas a igreja já havia tido um crescimento aqui explosivo na primeira pregação. O versículo 7 do nosso texto que nós estamos considerando, Atos 6 e 7, diz assim, Atos 6 e 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então é uma igreja não só que teve uma explosão de crescimento na primeira pregação, mas Lucas cuida de registrar que a igreja estava em constante crescimento. Não só um crescimento único, mas um crescimento que vai acontecer por diversas vezes. Se nós olharmos, por exemplo, Atos 2 e 47, Atos 2 e 47, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Se você pular para Atos capítulo 4, versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, de 3.000, nós pulamos agora para 5.000 novos irmãos. Capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14 diz: e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Capítulo 9, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. Diz: a igreja, na verdade, tinha paz com toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Capítulo 12, versículo 24, diz: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Capítulo 13, versículo 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda
aquela região. Capítulo 16, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. E capítulo 19, versículo 20, seria aí o último relatório de Lucas com relação ao crescimento. Atos 19, 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A igreja estava em constante crescimento. E a matemática é simples: quanto mais pecadores, mais problemas surgirão. Neste exato momento de Atos capítulo 6, a igreja de Jerusalém está com 3.000 pessoas. E isso vai aumentar conforme nós lemos aqui os relatos que Lucas faz. E estes novos convertidos haviam crido em Cristo no dia de Pentecostes. O Pentecostes era uma daquelas 3 festas que os judeus deveriam peregrinar até Jerusalém. Nesta ocasião, na ocasião do dia de Pentecostes, eram ofertadas as primícias da colheita. O Pentecostes significava 50º e se referia àquela festa das semanas. E era celebrada 50 dias após a Páscoa, mais ou menos ali em maio e em junho. E os judeus que moravam nas cidades ao derredor de Jerusalém e até mesmo em lugares distantes, migravam até Jerusalém para no dia de Pentecostes celebrarem a festa do Pentecostes. E é nesse exato momento em que a palavra de Deus é pregada e 3.000 pessoas passam a crer no Senhor. Observe comigo Atos capítulo 2, versículos do 5 até o 11. Atos 2 e 11. Esse é o relato de quem estava em Jerusalém na festa de Pentecostes. Atos 2, do 5 ao 11, diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos os que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócio, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas sobre as grandezas de Deus? É em Atos 2, do 5 ao 11, que nós temos o relatório sobre quem eram as pessoas que estavam na festa de Pentecostes, e são estes os possíveis novos convertidos. Pessoas vindos de todos os lugares, línguas diferentes, culturas diferentes, e esse povo todo precisa ser discipulado. Esse povo todo precisa ser esclarecido sobre o que é ser um discípulo de Jesus. E esse povo todo chega a Jerusalém e encontra a salvação em Jerusalém e deixam de voltar para as suas cidades de origem. Estão em Jerusalém, encontraram a salvação e querem permanecer em Jerusalém. Fica todo mundo concentrado em Jerusalém. Os apóstolos, que antes tinham apenas 120 pessoas para cuidar, e 120 pessoas / problemas para cuidar, agora tem 3.000 pessoas / problemas para cuidar. Fazendo aí uma divisão simples, se os apóstolos tivessem ali tentado uma organização, ficaria uma média de 250 pessoas para cada um dos 12 apóstolos. É muito trabalho. Boa parte dessas pessoas haviam deixado as suas vidas nas suas cidades de origem e resolveram residir em Jerusalém, sem nenhum planejamento, deixando tudo para trás, e Jerusalém então é agora o local sagrado de se viver para esses novos convertidos. 3.000 pessoas precisam ser instruídas no caminho do Senhor. 3.000 pessoas pecam, 3.000 pessoas
fofocam, 3.000 pessoas mentem, Ananias e Safira que o diga, 3.000 pessoas criam picuinhas, 3.000 pessoas são egoístas, 3.000 pessoas se ofendem, e no caso específico, 3.000 pessoas precisam se alimentar, precisam ter o alimento cotidiano. O texto que nós estamos apreciando diz que houve uma murmuração por parte dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Essa igreja miscigenada tem um problema decorrente dessas diferenças. Aqui, os chamados helenistas eram aquelas pessoas que haviam abraçado a cultura grega. Podiam ser tanto judeus que haviam se aculturado à Grécia, como pessoas vindas de outras nações, que eram chamados de gregos. Helena era como era conhecida a Grécia Antiga. Por isso aqui é mencionado a viúva dos helenistas, ou seja, são as viúvas dos gregos. E aqui nós temos um grande problema. Surge uma murmuração e um grupo de pessoas está sendo esquecida na distribuição dos donativos. Lembre, na antiguidade, viúvas, órfãos, não se dava emprego a mulheres. Mulheres dependiam especificamente dos seus maridos. E quando um marido morria, era fatídico, a mulher teria que viver às mínguas, de esmolas. No templo de Salomão, entre os judeus, havia um serviço de socorro às viúvas. Mas lembre, essas mulheres não são mais judias, não são mais problema dos judeus. Elas agora são cristãs e são problema dos cristãos. E é neste contexto em que estes homens são eleitos pela congregação para cuidar dessa questão. Não há dúvida de que em Jerusalém havia esse ministério de socorrer as pessoas, socorrer as viúvas e os mais necessitados. Havia aqui, segundo o texto, uma distribuição diária, que embora estivesse sob a supervisão dos apóstolos, era deixado por conta das pessoas. E os apóstolos, porém, introduziram essa regularidade de ajuda aos mais necessitados. Mas qual era o problema? Umas viúvas estavam sendo assistidas, enquanto que outras viúvas não estavam sendo assistidas. Em todas as reuniões da igreja, havia uma mesa ou várias mesas, junto à qual as pessoas se assentavam para, como membros da congregação, participarem das festas do ágape, as chamadas festas do amor, onde também era celebrada a ceia do Senhor. Sobre essa mesa, os membros mais ricos colocavam as suas riquezas, as suas coisas cultivadas, de forma que os membros mais pobres pudessem chegar ali àquela mesa, se alimentar e levar um pouco daquele alimento para casa. Essas mesas eram as chamadas mesas do Senhor. O que as pessoas consumiam nessas mesas era comida e bebida do Senhor. E o que era deixado dessas provisões era distribuído e era tido como dádiva do Senhor. Mas o problema aqui era: por que algumas pessoas estavam sendo esquecidas? Talvez ainda com um resquício do antigo estilo de vida, algumas viúvas estavam sendo deixadas de lado, por não serem tidas como sendo parte da comunidade. E aqui nós respondemos a primeira pergunta: em que circunstância surgiu o diaconato? E a circunstância é uma igreja enorme e com várias pessoas pobres e necessitadas para serem ajudadas. Uma segunda pergunta que eu quero fazer para você e responder com o texto é: quem escolhe os diáconos? Nós vimos que, de acordo com o versículo 1, havia uma necessidade, muito trabalho e pouca gente para socorrer as muitas pessoas. Mas aqui, a segunda pergunta, baseada nos versículos 2 em diante, nós temos a pergunta: quem escolhe os diáconos? Versículo 2 diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Esse texto nos mostra como que se deu o início, ou como que se deu a escolha, melhor dizendo, destes 7 homens. Os apóstolos sugerem a criação de uma função. Versículo 3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Mas os apóstolos não escolhem estes homens. Esta escolha fica a cargo da própria igreja. E observe como que isso fica bem destacado, porque no versículo 2 diz que a comunidade dos discípulos, ela é convocada para essa escolha. Versículo 3, os homens escolhidos deveriam ser selecionados pela igreja. E no versículo 5, a comunidade foi quem elegeu esses homens. Ao que parece, os apóstolos nem indicam estes nomes. Os apóstolos não dão uma lista prévia dos nomes que deveriam ser escolhidos. Os nomes desses homens deveriam surgir no meio do povo e deveriam ser escolhidos pelo povo. E deixe-me fazer um destaque que talvez se encaixaria muito melhor na pergunta anterior do que nessa segunda pergunta. Mas a pergunta anterior nós fizemos sobre as circunstâncias em que surgiu o diaconato. Mas observe comigo que a decisão de formar um grupo de homens, ou um corpo diaconal, um corpo de servos, ela surge, além dos problemas já mencionados, uma igreja grande e com muitas pessoas pobres para socorrer. Essa decisão, ela também surge pelo apreço que os apóstolos têm pela pregação da palavra de Deus. Observe que no versículo 2, os apóstolos dizem assim: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não que o servir às mesas sejam trabalhos de menos importância. Lembre que Tiago, em Tiago 1:27, ele diz o seguinte, que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações. O cuidado para com os necessitados é a expressão máxima da nossa devoção a Deus. Mas o que os apóstolos estão fazendo aqui é estabelecendo quais são as prioridades e quem vai cuidar de cada uma das prioridades. O alimento é uma prioridade? É sim. Sem o alimento ninguém sobrevive. Mas a palavra de Deus também é uma prioridade. Mas a prioridade de se pregar ficaria a cargo dos apóstolos e a prioridade de socorrer as viúvas seria a cargo dos diáconos, dos homens escolhidos para este serviço em específico. Uma coisa é importante, a outra também. Uma coisa não deve suplantar a outra. Ou seja, nós somos constituídos de corpo e alma. Nós somos seres que possuímos uma parte material que precisa ser alimentada, cuidada, mas nós também possuímos uma parte imaterial que precisa igualmente ser cuidada e alimentada. Sobre o corpo, os diáconos se preocupariam com mais intensidade. Sobre a alma, os apóstolos se preocupariam com mais intensidade. Sem alimento, pessoas morrem, e sem a pregação, a igreja morre. No versículo 4, os apóstolos dizem: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 3 diz que foram escolhidos 7 homens que ficariam encarregados desse serviço de socorrer. Por que 7 homens? Alguns comentaristas bíblicos colocam que era assim que Jerusalém estava dividida em 7 distritos ou 7 bairros. Outros colocam que havia 7 igrejas em Jerusalém. Nós não sabemos conclusivamente por que 7
homens, mas eles foram escolhidos, se por um motivo ou outro, mas foram escolhidos especificamente 7 homens. E o mais interessante é que estes 7 homens, possivelmente eram homens gregos, porque os seus nomes são de origem grega. E observe comigo que para atender a necessidade dessas viúvas gregas, dessas viúvas helenistas, são escolhidos homens da mesma etnia, da mesma origem em que elas são. E o que isso significa? Significa que a igreja visava igualar esta desigualdade e que a igreja não queria mais nenhum problema com relação a isso. Quanto às irmãs de origem grega, elas seriam atendidas por homens de sua própria etnia, para que não houvesse nenhuma discussão, nenhum problema, ou já que as judias estavam sendo socorridas, agora homens gregos seriam escolhidos para também socorrer as mulheres da sua mesma etnia, mulheres também do mesmo grupo em que estes homens, a que esses homens pertenciam. E com isto nós respondemos então a segunda pergunta. Quem escolhe os diáconos? É a igreja. Respondemos já 2 perguntas. Em que circunstâncias surgiu o diaconato? Muita necessidade, muito trabalho. Respondemos também a pergunta: quem escolhe esses homens? É a igreja. Terceira pergunta: quem pode ser diácono? Quem pode ser esses homens investidos nessa função? Versículo 3, então, os apóstolos cuidam de dar algumas qualificações que esses homens deveriam apresentar. Versículo 3, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Observando o versículo 3, diz que estes 7 homens deveriam possuir algumas qualidades: boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E eles ficariam a cargo do serviço de servir as mesas. Estes homens deveriam possuir essas qualificações. Eram dons dados pelo Espírito Santo. E estas são as qualidades iniciais que esses homens têm que ter. Com o aprimoramento do ofício, e aí eu acredito que sim, Atos 6 é um lançar da semente do que viria a ser o ofício. Com o desenvolvimento do ofício, nós temos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, o que especificamente esses homens deveriam apresentar como qualificações para exercer aí sim o ofício do diaconato. Nós já lemos essa passagem durante a direção do culto, nosso irmão Ayrton já leu. 1 Timóteo, capítulo 3, versos do 8 ao 13, diz assim: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis. Exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres. Versículo 11, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus próprios filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aquelas 3 qualificações iniciais, elas são enxergadas aqui nessas qualificações. Por exemplo, boa reputação. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, diz que o diácono ele precisa ser respeitável, ou seja, uma boa reputação. Cheios do Espírito Santo. Versículo 9 diz que estes homens deveriam conservar o ministério da fé, com a consciência limpa. E a terceira qualificação lá em Atos 6, sabedoria. Diz lá no versículo 10 que estes homens deveriam ser experimentados, ou seja, saber tomar decisões e tem que se mostrar
irrepreensíveis nessa experiência que eles têm, parecido ali com o que seria a sabedoria. O diácono precisa possuir essas qualidades para exercer esse serviço, de servir às mesas, porque este serviço é um serviço espiritual. Servir ao necessitado é um serviço espiritual. Não é simplesmente socorrer, dar comida a quem precisa. Este é um serviço espiritual. Socorrer quem precisa é algo que provém da fé, é algo que precisa ser feito com fé. O diácono, ele precisa ser sábio para ajudar pessoas que passam por necessidades, porque a ajuda que ele dá, ela pode ser de 3 formas. Existem pessoas que precisam do peixe, e você precisa ir lá e dar o peixe para ela. Existem pessoas que precisam aprender a pescar, e aí o diácono precisa ensinar essa pessoa a pescar. E existem pessoas que precisam que o diácono pegue a vara do peixe e largue nas costas desse irmão. Como que eu posso exemplificar isso? Existem pessoas, irmãos, que carecem do socorro imediato. E aí o diácono precisa atender a necessidade imediata. Ou seja, quem tem fome tem pressa. O segundo exemplo que eu dei, existem pessoas que precisam que você socorra elas imediatamente, mas também elas precisam ser ajudadas no que diz respeito à sua sobrevivência. Não tem como estar só socorrendo a pessoa. Você precisa dar meios para que a pessoa aprenda a pescar, para que a pessoa arrume um trabalho, vá em busca da sua própria vida e não se torne um peso permanente para a igreja. E no terceiro caso, que eu brinquei aí dizendo que o diácono precisa pegar a vara de pescar e bater nas costas desse irmão. Existem pessoas que o diácono precisa mostrar para essa pessoa duras realidades. O diácono vai precisar dizer: olha, meu irmão, você está passando por isso, por essa dificuldade, porque você é irresponsável com seus bens. Olha, meu irmão, você tem gastado além do que você pode, e é por isso que a sua situação está desse jeito. Irmão, você precisa arrumar a sua casa. Irmão, você precisa deixar de comprar. Irmão, você precisa deixar de esbanjar. Irmão, você precisa deixar de comprar sem necessidade. Esse seria aí o exemplo do diácono pegar a vara de pescar e bater nas costas desse irmão. O diácono precisa ter sabedoria dada por Deus para não cometer injustiça, para não chegar para aquele irmão que é irresponsável com relação aos bens que Deus tem dado e que gasta esbanjando, e pensar que esse irmão é um coitadinho, que precisa ser socorrido, que precisa ser ajudado. E o diácono, nesse sentido, ele precisa ter esse discernimento para saber em qual das 3 situações a pessoa que está necessitando está, para poder ajudar essa pessoa. E isso se faz com sabedoria dada por Deus. Por isso que é importante que a igreja escolha os seus diáconos de forma bem madura, não escolhendo uma pessoa para cumprir uma função que a igreja precisa, mas a igreja precisa ter a maturidade de saber escolher homens dotados de dons dados por Deus para socorrer e para auxiliar na liderança da igreja. A igreja precisa ter essa maturidade. Uma das queixas que muitos irmãos têm é que alguns diáconos passam o ano todo na função diaconal, mas são inoperantes, não fazem as coisas direito. E de quem é a culpa? A culpa é nossa. Fomos nós que colocamos eles lá. Fomos nós que escolhemos esses homens inoperantes. Por isso que a igreja precisa ter sabedoria, expertise para olhar quais são os homens bons, trabalhadores, com sabedoria, cheios do Espírito Santo, que possam exercer essa função. Uma certeza nós temos aqui: quem precisa ser ajudado tem que ser socorrido. Em 1 João 3,17 diz: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quem precisa ser socorrido, precisa por nós ser socorrido. Nós precisamos socorrer. E na igreja, Deus
deixou diáconos para que sejam primordialmente aqueles que vão arregaçar as mangas e correr em busca desse auxílio, dessa ajuda. Quarta pergunta e última que nós podemos fazer, de acordo com esse texto, nós já fizemos então 3 perguntas. Em quais circunstâncias surgiu o diaconato? Segunda pergunta, quem escolhe os diáconos? Terceira pergunta, quem pode ser diácono? E agora, a quarta e última pergunta, quem investe o homem no diaconato? Quem é responsável pela investidura na função do diácono? Versículo 6, nós temos então essa questão aqui sendo colocada. Versículo 6 diz: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Neste verso, nós temos como que é feita a investidura no cargo de diácono. Após a escolha da igreja, estes homens são investidos em suas funções por meio da imposição de mãos do corpo dos apóstolos, que são naquele momento aqueles que estão dirigindo a igreja. Conforme eu mencionei no começo, a igreja passaria a ser dirigida pelos pastores das igrejas locais, não mais diáconos, hoje, ou não mais apóstolos. Hoje não existe apóstolo. O último apóstolo ali que existiu foi João, morreu aproximadamente entre o ano 95 e 99. Ele foi o último dos apóstolos e inclusive o único a morrer de morte natural. Todos os outros foram martirizados, mas João foi o último dos apóstolos. E os apóstolos, eles estavam aqui no início da igreja, e conforme Paulo escrevendo aos Efésios, em capítulo 2, versículo 20, que Paulo escreve o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Os apóstolos então eram esse fundamento, ou seriam aqueles que seriam usados por Deus para fundamentar, sedimentar a igreja de Deus, Cristo sendo a pedra angular. Logo depois, esses homens morreriam e as igrejas seriam dirigidas por homens que a igreja então investiria no cargo de pastores. A igreja então apresenta estes 7 homens aos apóstolos que aprovam a escolha por eles feita. Então os apóstolos apresentam esses homens em oração a Deus e buscam a divina aprovação e a bênção de Deus sobre o trabalho que espera que estes 7 administrem. Depois da oração, os apóstolos ordenam que estes 7 servos, estendendo as mãos sobre eles, sejam investidos na função. Desse modo, eles adotam aquela prática ali, feita por Moisés, na ordenação dos levitas. Lembra muito bem em Números capítulo 8, versículo 10, e Números capítulo 27, versículo 23, o levita, quando era investido na função, o Moisés impunha as mãos sobre eles, num simbolismo ali de transmissão de autoridade. E nos tempos do Novo Testamento, não só os apóstolos fazem isso, impondo as mãos sobre as pessoas que estão qualificadas para a função, mas também a igreja de Antioquia, em obediência, ouve o Espírito Santo e impõe as mãos sobre Barnabé e Paulo, registrado ali em Atos 13, versos 2 e 3. E ainda nós poderíamos mencionar 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, quando Paulo diz a Timóteo que não impusesse precipitadamente as mãos sobre homens para ordená-los como presbíteros da igreja. Então, esta era uma forma simbólica dos apóstolos dizerem: esses homens são reconhecidos por nós como sendo esses homens para esse serviço. A imposição de mãos era um reconhecimento da investidura de alguém em um serviço eclesiástico. E aqui, os diáconos são investidos na função diaconal de acordo com a aprovação e indicação da igreja. Então a pergunta é: quem investe um homem no diaconato? A investidura se dá mediante a aprovação da igreja. O diaconato pertence à igreja
e a igreja é quem faz homens diáconos, assim como também o pastor. A igreja é quem reconhece nos homens a sua função diaconal. Homens não podem se intitular diáconos. Homens podem exercer o serviço. Isso é esperado de todo e qualquer cristão, que sirvamos na diaconia, no serviço da igreja. Mas existem aqueles homens que são investidos especificamente na função de diáconos da igreja. Esses homens são autoridades na igreja. São reconhecidos por nós, pela igreja, como sendo aqueles homens que Deus deixou para o socorro e ajuda na administração da igreja. E nós precisamos reconhecer nestes homens o seu serviço diaconal. Então que Deus nos abençoe nesse momento, no nosso entendimento aqui do que seria a função diaconal, uma função muito importante de serviço na igreja. Nós não podemos subutilizar o serviço diaconal. Infelizmente, por nossa conta mesmo, por nossa culpa mesmo, os diáconos são subaproveitados na igreja do Senhor e nós precisamos investir neles, reconhecer neles sua função, para que a igreja seja abençoada, porque eles são oficiais da igreja. Eles são autoridades deixadas por Deus para o serviço da igreja e para o crescimento do povo de Deus e o socorro daqueles que são necessitados. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus especialmente pelos nossos diáconos, pelos homens que nós escolhemos para esse serviço, para que eles exerçam essa função como em serviço ao Senhor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que aqui nós tivemos de meditar na Tua Palavra. Agradecemos pela Tua Palavra que foi posta diante de nós. Agradecemos pela instrução a respeito do ofício diaconal. Nós queremos Te rogar, ó Deus, especialmente pelos diáconos da Igreja Batista de Diadema, que o Senhor coloque no coração deles o desejo de Te servir, a sabedoria, o enchimento do Espírito Santo necessário para que eles exerçam essa função, para que eles socorram nossos irmãos, para que eles liderem a Igreja de Deus e sirvam na Igreja de Deus conforme o Senhor estabeleceu para este serviço. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém.